Verão de 1942. O mundo está em chamas. Nas vastas planícies russas, soldados alemães avançam sob um sol implacável. A poeira levantada por milhares de tanques obscurece o horizonte. Aviões riscam o céu deixando rastros de fumaça. A maior operação militar da história humana está em seu segundo ano e ainda não há vencedor à vista. Na nossa linha do tempo, o líder alemão comete seu erro fatal. Obcecado por símbolos em vez de estratégia, ele divide suas forças entre dois objetivos impossíveis: conquistar Stalingrado, a cidade que leva o nome de seu maior inimigo, e, simultaneamente, capturar os campos de petróleo do Cáucaso, a 1000 quilômetros de distância. Essa divisão de forças é catastrófica. O 6º Exército Alemão fica preso em uma cidade em ruínas. O inverno russo chega com toda sua fúria. 300.000 homens desaparecem em um pesadelo de frio, fome e combate urbano brutal. É o começo do fim para o Terceiro Império. Mas e se a história tivesse tomado outro rumo? E se, em vez de orgulho pessoal, tivesse prevalecido a lógica militar fria? E se os generais alemães tivessem conseguido convencer seu líder a seguir o plano original? E se o eixo tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial? Bem-vindos ao mundo em paralelo. Eu sou seu guia por realidades que nunca existiram, mas que estão a um único erro estratégico de distância. Hoje, vamos mergulhar na linha do tempo mais sombria que este canal já explorou. Uma realidade onde a bandeira com a cruz invertida trêmula de Lisboa a Moscou. Onde a Europa é uma prisão continental. Onde a liberdade sobrevive apenas do outro lado do Atlântico. Este não é um vídeo confortável, mas é necessário. Porque entender o que poderia ter sido nos faz valorizar o que é e nos ensina que a liberdade nunca está garantida. A história como você conhece termina agora. Agosto de 1942. Nesta linha do tempo, algo diferente acontece no quartel-general alemão em Vinnytsia, Ucrânia. O general Franz Halder, chefe do Estado-Maior, apresenta um relatório devastadoramente honesto. Os números são claros. Dividir as forças entre Stalingrado e o Cáucaso é impossível. As linhas de suprimento estão esticadas ao limite. O inverno se aproxima. Uma escolha precisa ser feita. E aqui, pela primeira vez, o líder alemão escuta seus generais. Não por sabedoria, não por humildade, mas porque até mesmo ele percebe que, sem combustível, seus tanques são apenas toneladas de aço imóvel. Que todas as conquistas territoriais não significam nada se os veículos militares não puderem se mover. A ordem é dada: concentrem toda a força no Cáucaso. Os campos de petróleo de Baku e Grozny são o único objetivo que importa. Setembro de 1942. A máquina de guerra alemã, agora concentrada e com um único foco, move-se através das montanhas do Cáucaso como uma avalanche de aço. A resistência soviética é feroz. Cada colina é defendida até o último homem. Cada vale corre vermelho. Mas os soviéticos não têm como parar uma força militar desta magnitude quando está completamente focada. Outubro de 1942. Baku cai. As refinarias de petróleo, o coração energético da União Soviética, são capturadas com danos mínimos. Pela primeira vez desde 1941, a máquina de guerra alemã tem combustível ilimitado. Não apenas o suficiente para manter as operações atuais, mas para expandir dramaticamente suas capacidades. Enquanto isso, do lado soviético, a situação torna-se desesperadora. Os tanques T-34, os melhores do mundo em 1942, começam a ficar parados por falta de combustível. A Força Aérea Soviética, que dependia totalmente do petróleo do Cáucaso, é aterrada. A mobilidade do Exército Vermelho simplesmente desaparece. Stalin ordena a resistência até a morte. Comissários políticos executam generais que sugerem recuo. Milhões de soldados soviéticos lutam com coragem extraordinária. Mas coragem sem logística é apenas um caminho glorioso para a derrota. Novembro de 1942.
As primeiras neves caem. O temido general Inverno, que derrotou Napoleão e salvou a Rússia tantas vezes, chega novamente. Mas desta vez, os alemães estão preparados. Com o petróleo do Cáucaso, mantém suas linhas de suprimento funcionando através do inverno. Combustível especial para baixas temperaturas mantém os tanques operacionais. Uniformes de inverno adequados chegam a tempo. Sistemas de aquecimento mantêm as tropas vivas. A Wehrmacht aprendeu com os erros do inverno de 1941 e agora, com recursos adequados, o inverno russo não é mais invencível. Dezembro de 1942 a fevereiro de 1943. Enquanto o mundo prende o fôlego, as forças alemãs lançam uma ofensiva de inverno, algo considerado impossível na guerra moderna. Eles cercam Moscou. Não tentam tomar a cidade imediatamente, aprendendo com o desastre de Stalingrado da nossa linha do tempo. Em vez disso, simplesmente a cercam e esperam. Sem suprimentos, sem combustível, sem esperança de socorro, Moscou não pode resistir indefinidamente. Março de 1943. Após semanas de negociações secretas através de intermediários neutros, Stalin toma a decisão mais dolorosa de sua vida. Ele ordena a evacuação do governo soviético para além dos Urais. O trem blindado parte na escuridão, levando os arquivos do partido, o ouro do Estado, e os líderes soviéticos para uma base temporária em Sverdlovsk, no coração da Sibéria. Abril de 1943. As forças alemãs entram em Moscou. A bandeira com a suástica é hasteada sobre o Kremlin, substituindo a bandeira vermelha soviética. É um momento de simbolismo histórico devastador. Mas a guerra no leste ainda não terminou. Ela apenas mudou de natureza. Os territórios ocupados são reorganizados em Reichskommissariat, comissariados sob administração alemã direta. Ucrânia, Bielorrússia, os países bálticos e vastas porções da Rússia europeia até os montes Urais. O Generalplan Ost, o plano de colonização alemão para o leste, começa a ser implementado. É um dos maiores projetos de engenharia social já concebidos. Populações eslavas são deportadas para terras áridas ou trabalho forçado. Suas cidades e vilas são renomeadas com nomes germânicos. Colonos alemães, promessas de terras livres e um novo começo começam a chegar aos milhões. Leningrado, a cidade que resistiu a um cerco de 900 dias na nossa história, aqui cai em 6 meses. É renomeada Theodrichshafen. Moscou torna-se Führerstadt. Kiev permanece Kiev, mas é transformada em uma cidade alemã em tudo exceto no nome. A Europa Oriental torna-se um vasto canteiro de obras. Autobahns são construídas através das estepes. Ferrovias modernas conectam as novas colônias à pátria alemã. Cidades inteiras são construídas do zero segundo planos urbanos alemães. É progresso, de certa forma, mas um progresso manchado com sofrimento indescritível. E Stalin, do outro lado dos Urais, organiza o que resta do Exército Vermelho. Ele ainda controla a Sibéria, a Ásia Central, o extremo Oriente Soviético. Mas sem o coração industrial da Rússia europeia, a União Soviética torna-se uma sombra. Um governo no exílio controlando uma vastidão gelada, esperando uma chance de reconquista que talvez nunca venha. A Alemanha venceu no leste. E agora, com todo o poder do continente à sua disposição, pode finalmente virar sua atenção para o oeste. Com o leste pacificado sob controle militar, a Alemanha pode finalmente voltar sua atenção total para o oeste. Grã-Bretanha, 1943. Sozinha, bombardeada há 3 anos, sangrando de 1000 feridas, mas mantendo-se firme sob a liderança de Winston Churchill. Na nossa história, a Grã-Bretanha sobrevive porque a Alemanha nunca consegue concentrar sua força total contra as ilhas britânicas. A invasão da Rússia drena 2/3 do exército alemão, da força aérea, dos recursos industriais.
Mas nesta linha do tempo não há frente oriental consumindo recursos. Primavera de 1943. A Operação Leão Marinho, a invasão da Grã-Bretanha, é reativada. Mas desta vez, não é uma fantasia militar improvisada. É uma operação meticulosamente planejada com recursos ilimitados. O alto comando alemão estuda cuidadosamente a Operação Overlord dos aliados da nossa linha do tempo, embora, obviamente, eles não saibam disso. Mas chegam às mesmas conclusões. Uma invasão anfíbia massiva requer superioridade aérea absoluta, superioridade naval e um sistema logístico impecável. Verão de 1943. Começa a maior campanha de bombardeio da história. A Luftwaffe, não mais dividida entre múltiplas frentes, concentra milhares de aviões sobre a Grã-Bretanha. Mas não são apenas os bombardeiros tradicionais. São os novos caças a jato Messerschmitt Me-262, agora entrando em produção em massa um ano antes da nossa linha do tempo. Esses caças a jato são 150 km/h mais rápidos que qualquer Spitfire. A RAF luta com bravura desesperada, mas está em desvantagem tecnológica crítica. Londres, Liverpool, Manchester, Birmingham, Glasgow. Cada grande cidade britânica sofre bombardeios que fazem o Blitz de 1940-1941 parecer moderado. As cidades não são apenas bombardeadas. São sistematicamente destruídas. Fábricas, portos, estações ferroviárias, centrais elétricas. A infraestrutura britânica é meticulosamente demolida. A população civil sofre horrivelmente. Centenas de milhares morrem. Milhões ficam desabrigados. Mas os britânicos, fiéis à sua reputação histórica, continuam resistindo. Churchill faz transmissões de rádio semanais, sua voz rouca mas desafiadora, ecoando pelos rádios de um país em agonia. Lutaremos nas praias, lutaremos nos campos de pouso, lutaremos nas ruas, nunca nos renderemos. Mas palavras, por mais inspiradoras, não podem parar tanques. Setembro de 1943. Com a superioridade aérea estabelecida, começa a invasão anfíbia. É uma operação de escala sem precedentes. 200 mil soldados alemães na primeira onda, 500 mil nas primeiras 2 semanas. Paraquedistas tomam pontos estratégicos no interior. Planejadores glider desembarcam tropas especializadas atrás das linhas. As praias do sul da Inglaterra tornam-se campos de batalha infernais. As defesas britânicas, preparadas há 3 anos para este momento, lutam com determinação feroz. Cada centímetro de terreno é contestado. Cada cidade se torna uma fortaleza. Cada fazenda, um ponto de resistência. Mas a matemática militar é implacável. A Grã-Bretanha simplesmente não tem homens, tanques ou aviões suficientes para deter uma força desta magnitude. Outubro de 1943. As forças alemãs rompem as defesas costeiras e avançam para o interior. A RAF, reduzida a uma fração de sua força original, não pode mais contestar os céus. Novembro de 1943. Londres está cercada. A cidade se transforma em uma fortaleza urbana. Barricadas em cada rua. Posições de fuzileiros em cada janela. A Home Guard, composta por idosos e adolescentes, luta ao lado dos soldados regulares restantes. É Stalingrado, mas em Londres. Combate casa por casa, quarteirão por quarteirão. Churchill permanece na cidade, recusando-se a fugir. Cada noite, das profundezas dos abrigos subterrâneos, ele transmite mensagens de desafio. Mas mesmo ele sabe que não há como vencer. Dezembro de 1943. Representantes americanos, através de canais diplomáticos suíços, fazem uma oferta aos alemães. Permitam a evacuação do governo britânico para o Canadá. E os Ecosloa não interferirão na ocupação da Grã-Bretanha. É uma decisão brutal. Mas Roosevelt percebe que enviar tropas americanas para uma Grã-Bretanha já ocupada seria suicídio militar. A América precisa preservar suas forças. 24 de dezembro de 1943.
véspera de Natal. Em sua última transmissão de rádio da Grã-Bretanha, interrompida por explosões próximas e estática pesada, Winston Churchill anuncia a evacuação do governo para o Canadá. Suas palavras finais são carregadas de emoção contida. A Inglaterra pode cair hoje. Sua capital pode ser ocupada. Suas ruas podem ecoar botas estrangeiras. Mas a ideia da Inglaterra, a língua inglesa, a common law, o conceito de liberdade sob lei, estas coisas são imortais. Nós lutaremos das praias de Halifax, do parlamento em exílio em Ottawa. E um dia, não sei quando, não sei como, mas um dia retornaremos. A transmissão é cortada por uma explosão massiva. Janeiro de 1944. A Grã-Bretanha capitula formalmente. O rei Jorge VI é forçado, sob pressão extrema, a assinar um armistício. Um governo colaboracionista é instalado. A bandeira com a suástica é hasteada sobre o Palácio de Buckingham, sobre o Parlamento, sobre a Torre de Londres. A Europa, de Lisboa a Moscou, de Narvik a Atenas, de Dublin a Istambul, está sob controle do eixo. É uma fortaleza única. O Festung Europa, a fortaleza Europa, tornou-se realidade. Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, o povo americano assiste em choque e horror. O país que eles consideravam invencível caiu. A nação que resistiu sozinha por 3 anos finalmente foi esmagada. Roosevelt, em um discurso sombrio ao Congresso, declara: "A luz da liberdade foi apagada na Europa. Cabe a nós, e somente a nós, mantê-la acesa nas Américas." A estratégia americana muda completamente. O plano de derrotar a Alemanha primeiro é abandonado. É impossível sem uma base de operações na Europa. Todo o poder industrial americano é redirecionado para o Pacífico. O Japão é esmagado ainda mais rápido e completamente que na nossa história. Bombas atômicas caem em julho de 1945. Tóquio é ocupado em agosto. Mas o Atlântico tornou-se um oceano proibido. Submarinos alemães, agora com tecnologia snorkel avançada e bases em Islândia, Irlanda e toda a costa atlântica europeia, tornam qualquer travessia aliada impossível sem perdas catastróficas. A Alemanha não precisa invadir os Estados Unidos, apenas precisa isolá-los. E assim, o mundo se divide. Não entre comunismo e capitalismo, como na Guerra Fria da nossa história, mas entre a fortaleza Europa totalitária e o hemisfério ocidental democrático. É 1945. A guerra acabou. Mas a paz que emerge não é paz de verdade. É apenas a ausência de guerra quente. É um impasse baseado não em equilíbrio de terror nuclear ainda, mas em separação geográfica absoluta. Um mundo partido ao meio, um oceano que ninguém cruza. 1946, um ano após o fim dos combates. O mundo ainda está processando a magnitude do que aconteceu, mas uma corrida secreta está em andamento. Uma corrida que determinará o destino do planeta pelos próximos 80 anos. A corrida pela bomba atômica. Na nossa história, os Estados Unidos desenvolvem a arma atômica primeiro, em grande parte graças aos cientistas que fugiram da Europa. Einstein, Fermi, Szilard, Teller, refugiados que trouxeram seu gênio para o projeto Manhattan. Mas nesta linha do tempo, muitos desses cientistas nunca escaparam. Alguns foram capturados durante a conquista da Europa, outros nunca conseguiram sair a tempo. A Alemanha, com acesso aos recursos de um continente inteiro e cientistas brilhantes como Werner Heisenberg, trabalhando sem impedimentos éticos ou morais, corre em velocidade igual aos americanos. Agosto de 1946. O primeiro teste nuclear alemão acontece não em algum deserto remoto, mas nas vastidões vazias da Rússia ocupada, longe de qualquer testemunha. Uma cidade experimental, povoada por prisioneiros de guerra, é vaporizada como teste. Os sismógrafos americanos detectam a explosão. Washington entra em pânico institucional.
A Alemanha agora possui a bomba. E, mais importante, possui o America Bomber, um bombardeiro de longo alcance baseado no design Junkers, capaz de cruzar o Atlântico, bombardear Nova York e retornar para bases na Noruega. Setembro de 1946. Os Estados Unidos respondem com seu próprio teste nuclear em Nevada. A mensagem é clara: destruição mútua assegurada. Outubro de 1946. O mundo prende o fôlego coletivamente. Uma guerra nuclear entre América e Alemanha significaria o fim da civilização humana. Diplomatas, através de canais suíços e suecos, começam negociações frenéticas. Novembro de 1946. Representantes se encontram em terreno tecnicamente neutro, Reykjavik, capital da Islândia ocupada pelos alemães, mas considerada distante o suficiente de ambos os centros de poder para ser um local de negociação. É assinado o Tratado de Reykjavik. Seus termos são brutalmente simples: reconhecimento mútuo de esferas de influência absolutas e intransponíveis. A Alemanha controla a Europa, África até o Saara e o Oriente Médio até a Pérsia. Os Estados Unidos controlam as Américas inteiras, o Pacífico, e mantêm protetorados na Ásia Oriental, libertada dos japoneses. Nenhum lado cruzará o Atlântico. Nenhum lado atacará o território do outro. Comércio é proibido. Comunicação é proibida. É separação total. Mas o tratado exige mais que promessas. Exige uma fronteira física. 1947. Começa o projeto de engenharia mais ambicioso desde as pirâmides do Egito. A construção da Muralha de Gelo. Não é uma muralha de pedra como a Grande Muralha da China. É um sistema integrado de fortificações que se estende por milhares de quilômetros, do extremo norte da Noruega, através da Dinamarca ocupada, descendo pela antiga fronteira alemã-polaca, atravessando os Cárpatos até a Turquia e o Mar Negro. Torres de vigilância a cada 5 quilômetros, campos minados de profundidade, cercas eletrificadas triplas, bunkers de concreto armado com guarnições permanentes, sistemas de radar de última geração, baterias antiaéreas, até armamento atômico tático em posições-chave. Do lado americano, uma linha similar é construída através da Groenlândia e Islândia, patrulhando o Atlântico Norte. Leva 4 anos para completar. O custo em vidas de trabalhadores forçados é incalculável, mas em 1951 está finalizada. A Muralha de Gelo não separa apenas territórios, separa realidades. O Atlântico torna-se uma zona neutra absoluta. Navios não o cruzam, exceto alguns navios neutros suíços que fazem viagens raras e altamente reguladas. Aviões não o sobrevoam. Submarinos de ambos os lados patrulham incessantemente. É o Oceano Morto. Águas que uma vez conectaram civilizações agora as separam absolutamente. E conforme os anos passam, a separação se aprofunda. 1950. Famílias que foram divididas pela guerra nunca se reencontram. Um alemão que tinha primos na América em 1945 nunca mais tem notícias deles. Para todos os efeitos práticos, eles podem estar mortos. Talvez estejam. 1951. A geração que se lembra de um mundo conectado está envelhecendo. Para os jovens, o mundo sempre foi assim. Sempre houve a muralha. O outro lado do Atlântico é tão mítico quanto Atlântida. 1952. Não há intercâmbio cultural, não há comércio, não há turismo, não há comunicação telefônica ou telegráfica entre os hemisférios. Na Europa, as pessoas aprendem nas escolas que a América é um continente degenerado, corrompido por miscigenação racial e democracia caótica, que sofrem pobreza e crime constantes, que invejam a ordem europeia. Na América, as pessoas aprendem que a Europa é uma prisão continental, onde a individualidade foi exterminada, onde todos vivem sob vigilância total, onde a liberdade é apenas uma memória antiga. Ambos os lados têm razão, e ambos estão errados. Mas não há como saber a verdade. 1970.
Linguistas notam que o inglês britânico preservado na América e o alemão falado na Europa estão começando a divergir dos dialetos isolados do outro lado. Línguas evoluindo em isolamento. 1971. Uma geração inteira nasceu, cresceu, teve filhos e envelheceu sem nunca ter conhecido alguém do outro hemisfério. O mundo não está em guerra, tecnicamente está em paz. Há o Tratado de Reykjavik, há respeito mútuo às fronteiras. Mas é uma paz de prisões separadas, uma paz onde metade da humanidade vive sob totalitarismo absoluto, e a outra metade pode apenas observar, impotente, através de um oceano intransponível. Os historiadores desta linha do tempo não chamam o período de Guerra Fria, chamam de a Grande Separação. E conforme chegamos aos anos 90 e 2000, essa separação se tornou tão natural quanto os oceanos, tão permanente quanto as montanhas. As gerações que se lembram de um mundo unificado morreram, e suas memórias morreram com elas. Restaram apenas dois mundos, cada um acreditando ser o único correto, o único civilizado, o único com futuro, e uma muralha de concreto, aço, minas e medo, separando-os para sempre. Como seria viver nesse mundo? Do lado europeu da muralha de gelo, Berlim não existe mais, pelo menos não a Berlim que conhecemos da história. A cidade foi completamente demolida entre 1950 e 1960 e reconstruída segundo os planos megalomaníacos do arquiteto Albert Speer. Agora se chama Germânia, capital do grande Império Germânico, que se estende por 3 continentes. O edifício central, o coração pulsante desta nova ordem mundial, é o Volkshalle, o Salão do Povo. É uma estrutura tão monumental que desafia a compreensão humana. Um domo de 300 metros de altura, 17 vezes maior que a Basílica de São Pedro em Roma. Capacidade para 180 mil pessoas simultaneamente. É tão vasto que gera seu próprio microclima interno. Nuvens formam-se sob o teto, chove dentro do edifício em dias úmidos. É arquitetura na escala de fenômenos naturais. As avenidas ao redor são largas o suficiente para desfiles militares com 50 tanques lado a lado. Estátuas de mármore de 20 metros de altura ladeiam cada praça, representando heróis arianos idealizados, guerreiros, cientistas, mães com bebês. Tudo é projetado em escala desumana. O objetivo não é beleza, é intimidação. Fazer cada indivíduo se sentir insignificante diante do poder do Estado. Mas como é a vida cotidiana para um cidadão comum desta Europa transformada? Você acorda às 6 da manhã. Não por escolha, uma sirene nacional soa em todas as cidades simultaneamente. Liga a televisão. Sim, a televisão foi desenvolvida e popularizada precocemente nesta linha do tempo, pois sem guerra consumindo recursos, a tecnologia civil avançou mais rápido em certas áreas. A primeira coisa que vê é a ginástica matinal obrigatória. Um instrutor de aparência perfeita guia exercícios que todos os cidadãos capazes devem realizar. Câmeras nas ruas verificam conformidade. Você veste seu uniforme civil. Todos usam uniformes, mesmo os civis. Cores diferentes indicam profissões. Azul para trabalhadores industriais, cinza para burocratas, branco para profissionais de saúde, verde para agricultores. No café da manhã, sempre frugal, sempre padronizado, a rádio transmite as notícias do Estado. Sempre vitórias, sempre progresso. Produção industrial superou as metas. Colheitas foram abundantes. A ordem reina suprema. Você vai para o trabalho. Talvez na gigantesca fábrica Volkswagen, onde dezenas de milhares produzem o carro do povo, que cada família alemã digna deve possuir. Talvez em um dos incontáveis ministérios, processando formulários em escritórios que se estendem por quarteirões inteiros. Não existe desemprego, impossível.
O Estado designou seu trabalho aos 18 anos baseado em testes de aptidão. Você não escolheu sua carreira. Foi escolhido para você. Não existe greve. Impensável. Não existe mudança de emprego sem autorização. Não existe ambição pessoal, além de servir mais eficientemente o Estado. O trabalho termina às 5. Você tem 2 horas de tempo livre antes do toque de recolher às 10. Pode ir ao cinema. Mas há apenas um tipo de filme. Dramas épicos sobre heróis que sacrificam tudo pela pátria. Documentários educacionais sobre higiene racial e história oficial. Ocasionalmente, filmes de aventura ambientados nas colônias orientais, mostrando colonos corajosos civilizando terras selvagens. Comédia não existe. Humor é visto como frívolo, potencialmente subversivo. Romance, apenas aqueles que terminam com um casamento aprovado pelo Estado e muitos filhos saudáveis. Música, não existe jazz, associado com culturas degeneradas. Não existe rock, isso nem foi inventado sem a influência afro-americana. Não existe música popular como conhecemos. Apenas composições neoclássicas grandiosas, marchas militares, óperas wagnerianas transmitidas repetidamente, sinfonias que glorificam o poder e a ordem. A televisão, presente em cada lar desde os anos 60, transmite conteúdo estatal 24 horas por dia. Não há canais privados. Não há escolha. Você assiste noticiários mostrando as maravilhosas fazendas coletivas nos territórios orientais, programas educacionais ensinando crianças sobre genética e pureza, cerimônias estaduais transmitidas com pompa operística. Há até programas de entretenimento, jogos de perguntas onde famílias competem, demonstrando conhecimento da história oficial. Shows de talentos onde jovens cantam hinos patrióticos, dramas históricos sobre grandes líderes do passado. Nas escolas, seus filhos aprendem uma versão completamente reescrita da história. O mundo começou, efetivamente, em 1933. Antes disso, é pré-história, um período caótico de degeneração que foi superado. Estudam-se os gregos, mas apenas como proto-germânicos. Roma é apresentada como precursora imperial. A Idade Média é glorificada quando governada por imperadores germânicos. A Revolução Francesa, um desastre causado por ideias alienígenas. A democracia americana, um experimento falido em caos racial. Filosofia, apenas filósofos aprovados. Nietzsche é reinterpretado, Platão é germanizado, Kant é ensinado seletivamente. Ciência, avançada em áreas práticas, engenharia, física, química, mas biologia é distorcida para apoiar teorias raciais. Psicologia é ferramenta de controle estatal. Sociologia nem existe. Não há necessidade de estudar sociedade quando só há uma maneira certa. Nos finais de semana, seus filhos vão para campos de juventude. Não é opcional. Lá, aprendem disciplina militar, sobrevivência, lealdade absoluta ao Estado e à raça. Meninos treinam com armas desde os 10 anos. Meninas aprendem economia doméstica e preparo para a maternidade. Todos memorizam genealogias raciais e história heróica oficial. Você não pode viajar livremente. Permissões são necessárias para sair de sua cidade. Permissões para mudar de emprego. Permissões para casar, baseadas em compatibilidade genética verificada por médicos estatais. Quer ter filhos? Precisa de aprovação. Seu histórico genético será examinado 3 gerações para trás. Doenças hereditárias? Negado. Ancestralidade questionável? Negado. Câmeras de vigilância estão em cada esquina. Microfones em praças públicas. Vizinhos encorajados a reportar comportamentos suspeitos e recompensados quando o fazem. A polícia secreta não precisa prender milhões. O sistema se autopolicia através de medo onipresente. E aqui está a parte mais terrível.
Depois de gerações, muitos não conseguem imaginar outro modo de vida. Para alguém nascido em 1960, criado sob este sistema, educado nestas escolas, trabalhando nestes empregos, liberdade individual é um conceito abstrato, algo que avós mencionavam em sussurros, mas que parecia tão distante quanto contos de fadas. A segurança é real, as ruas são limpas, o crime é quase inexistente, punições são severas e certas, há emprego para todos, há comida, embora monótona, há ordem, sempre ordem. Para muitos, especialmente aqueles que nunca conheceram alternativa, parece normal, até bom. A individualidade não morreu de uma vez. Foi erosionada gradualmente, geração por geração, até que o próprio conceito se tornou estrangeiro. Você não é uma pessoa com sonhos, esperanças, peculiaridades. É uma célula no organismo do Estado, uma engrenagem na máquina. E a máquina funciona. Mas à noite, ocasionalmente, você tem sonhos estranhos, sonhos de cores mais vibrantes, de música que não segue as regras, de lugares além da muralha. Você acorda e esquece rapidamente, porque pensar demais é perigoso, e assim vive a Europa, próspera à sua maneira, ordenada absolutamente e completamente, totalmente, sem liberdade. Anos 1990. 5 décadas se passaram desde o fim da guerra. A geração que lutou está morrendo. E com ela, a memória viva de um mundo diferente. Mas dentro do aparentemente inabalável império, rachaduras estão aparecendo. O líder original morreu em 1962, após 17 anos adicionais no poder. Sua morte foi anunciada com luto nacional de 1 mês. Seu sucessor, cuidadosamente escolhido, foi Heinrich Himmler. Mas sucessões ditatoriais nunca são tão suaves quanto planejado. Facções dentro do regime começaram a competir. A SS, que controlava os territórios orientais e o aparato de segurança interna, versus a Wehrmacht, o exército regular, que sempre se ressentiu do poder da SS. 1975. Após a morte de Himmler, uma guerra civil velada explode. Não é uma guerra aberta com batalhas. É uma guerra de assassinatos discretos, purgas administrativas, golpes burocráticos. Generais desaparecem. Oficiais da SS são encontrados mortos em acidentes. Ministérios inteiros são purgados. Por anos, o público comum mal percebe. A televisão continua mostrando ordem perfeita. Mas nos corredores do poder é caos controlado. 1980. Uma facção militarista finalmente consolida poder. O novo líder é um general da Wehrmacht, prometendo retorno aos valores militares tradicionais, versus o cultismo racial da SS. Na prática, muda pouco. Apenas quem está no comando da opressão. Mas algo mais fundamental está acontecendo. A economia está estagnando. O sistema de economia centralizada funcionou bem durante a reconstrução pós-guerra. Quando o objetivo era simples, reconstruir cidades, produzir aço, fazer tanques, planejamento central era eficiente. Mas, conforme a economia se torna mais complexa, o sistema falha. Sem competição, não há inovação. Sem incentivo de lucro, não há melhoria de qualidade. Sem liberdade de escolha do consumidor, produtos são produzidos que ninguém quer. Anos 1980. A tecnologia europeia começa a ficar para trás da americana em áreas cruciais. Computadores, eletrônicos de consumo, telecomunicações, tecnologia espacial. A América pousou na Lua em 1969, transmitindo para o mundo, exceto a Europa, claro. O Império só consegue seu pouso lunar em 1981, usando tecnologia parcialmente roubada através de espionagem. É um golpe ao prestígio. Propaganda estatal tenta minimizar, mas entre os engenheiros e cientistas, a vergonha secreta. Anos 1990. A geração jovem, nascida após a guerra, começa a fazer perguntas perigosas. Eles ouvem rumores. Histórias sussurradas sobre o outro lado da muralha. Lugares onde pessoas escolhem seus empregos.
onde música vem em 1000 estilos diferentes, onde você pode viajar livremente. São apenas rumores, mas são sedutores. O Estado responde da única maneira que conhece: controle aumentado. Mas agora o controle é tecnológico, não apenas físico. Anos 2000. A vigilância se moderniza dramaticamente. Câmeras não são apenas analógicas filmando ruas. São sistemas de reconhecimento facial conectados a computadores centrais. Cada cidadão pode ser rastreado em tempo real através de qualquer cidade. É criado o Sistema de Crédito Social Nacional. Cada cidadão tem uma pontuação de 0 a 1000, baseada em produtividade no trabalho, conformidade social, pureza genealógica, conexões familiares, participação em eventos estaduais. Sua pontuação determina tudo: onde você pode morar, que tipo de apartamento, que emprego pode ter, se pode ter filhos, se pode viajar, que tipo de comida pode comprar. Pontuação alta: você tem acesso a produtos importados, pode viajar dentro do império, seus filhos vão para melhores escolas. Pontuação baixa: apartamentos menores, comida básica, trabalhos manuais, seus filhos são rastreados como potenciais problemas. A internet é inventada, mas não como conhecemos. Texto pé a RichsNet, a rede do império. Completamente fechada, completamente controlada. Um jardim murado digital. Você pode acessar informações aprovadas, fazer compras de produtos estatais, comunicar-se, mas toda comunicação é monitorada. Não há privacidade, não há anonimato. Adrão. Sites do outro lado da muralha. Impossível acessar. Firewalls estatais bloqueiam tudo. Tentar acessar conteúdo proibido resulta em queda imediata de pontuação de crédito social e possível prisão. Anos 2010. O Império entrou no século XXI, mas é um futuro distópico de controle total. Drones de vigilância patrulham cidades. Pequenos, silenciosos, equipados com câmeras e sensores. Impossível escapar observação. Implantes de identificação se tornam obrigatórios em 2015. Um pequeno chip sob a pele, contendo toda a sua identidade, histórico médico, crédito social, permissões. Sem ele, você não pode comprar comida, não pode entrar em edifícios, não pode usar transporte público, você simplesmente não existe no sistema. Inteligência artificial gerencia grande parte da economia e detecta dissidentes através de análise de padrões comportamentais. Compra livros de filosofia antiga com frequência incomum? Marcado. Para de ir a eventos estatais? Marcado. Seus padrões de movimento mudam? Marcado. A IA não precisa entender por que você é suspeito. Apenas que, estatisticamente, seu comportamento se desvia da norma. E desvio é perigoso. É tecnologia de ponta servindo opressão ancestral. 2020. A pandemia global afeta ambos os lados da muralha. Mas enquanto na América há debates intensos sobre liberdade versus segurança, na Europa há apenas obediência. Lockdowns totais são implementados instantaneamente, sem debate, sem protesto. Drones garantem conformidade. Violadores são multados automaticamente via crédito social. Rastreamento de contatos é absoluto. Todo encontro, toda interação registrada via implantes. É eficiente, não há dúvida. A pandemia é controlada mais rapidamente que na América, mas ao custo de qualquer vestígio de privacidade ou autonomia. 2026. Hoje, 81 anos após o fim da guerra, o Império está mais forte tecnologicamente que nunca. Mas há fraquezas profundas. Guerras de facções continuam nas sombras. A economia está em declínio lento, mas inexorável. Natalidade está caindo. Mesmo com incentivos estatais, menos pessoas querem trazer filhos para este mundo. E no horizonte, uma pergunta que os líderes sussurram em salas seguras: quanto tempo pode durar um império construído sobre mentiras e medo? Sem ameaça externa para unificar o povo,
sem propósito além de manutenção de poder, sem esperança de algo melhor. Quanto tempo? E do outro lado da muralha de gelo, como vivem aqueles que mantiveram a liberdade? As Américas se tornaram o último refúgio da democracia no planeta, mas não sem profundas transformações. Os Estados Unidos, traumatizados pela perda da Europa e vivendo sob constante ameaça de aniquilação, transformaram-se, tornaram-se mais militaristas, mais vigilantes, mais paranoicos, mas crucialmente permaneceram democráticos. A doutrina Monroe foi elevada ao extremo, todo o hemisfério ocidental sob proteção americana. Não por imperialismo, mas por necessidade de sobrevivência, unidos ou destruídos. Mas algo extraordinário e inesperado aconteceu na América Latina. Com a Europa controlada pelo eixo, África e Oriente Médio inacessíveis e o comércio transatlântico morto, as Américas tiveram que se tornar completamente autossuficientes. Investimento americano massivo fluiu para o sul. Não por caridade, mas por necessidade estratégica fria. Os Estados Unidos precisavam de aliados, precisavam de parceiros econômicos, precisavam que as Américas fossem fortes. Brasil, Argentina, Chile, México, Colômbia, todos receberam investimento em infraestrutura, educação, indústria em escala sem precedentes. E o Brasil? O Brasil tornou-se algo que ninguém poderia ter previsto. O coração cultural do mundo livre. Enquanto a Europa sufocava sob censura total, o Brasil explodia em criatividade. A bossa nova dos anos 50 não foi apenas um estilo musical. Foi um manifesto de liberdade, ritmos que não seguiam regras rígidas, harmonias que misturavam influências de 3 continentes, letras que falavam de amor, saudade, beleza, não de dever estatal. Depois veio a Tropicália nos anos 60, depois o funk carioca, depois a fusão da música eletrônica com samba nos anos 90. Cada movimento musical brasileiro era um lembrete para o mundo de que o espírito humano não pode ser aprisionado. São Paulo tornou-se a nova Hollywood. Com a indústria cinematográfica europeia produzindo apenas propaganda e filmes americanos, precisando de parceiros internacionais, olharam para o sul. Estúdios brasileiros cresceram explosivamente. Filmes em português e espanhol, que falavam para toda a América Latina. Diretores brasileiros ganharam Oscars. Atores brasileiros se tornaram estrelas globais. Globais dentro do hemisfério livre, pelo menos. A televisão brasileira criou novelas que eram assistidas do Canadá à Argentina. Histórias de famílias, amor, traição, drama humano, tudo o que era proibido na Europa por ser frívolo e degenerativo. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, tornou-se literalmente isso, o símbolo visual de um mundo que ainda respira. Enquanto Germânia é toda linhas retas, concreto cinza, ordem brutal, Rio é curvas orgânicas de Oscar Niemeyer, cores vibrantes, caos organizado, vida em cada esquina. O Cristo Redentor, de braços abertos sobre a Bahia, tornou-se o símbolo do mundo livre, mais reconhecível que a Estátua da Liberdade, porque representa não apenas liberdade, mas alegria, celebração, humanidade. O Carnaval Carioca cresceu para se tornar o maior festival do planeta. Transmitido para todas as Américas, assistido por centenas de milhões, não apenas como entretenimento, mas como afirmação política, o direito de ser excessivo, diferente, único, o direito de celebrar sem propósito além da celebração. A cultura brasileira, antes vista como periférica ou exótica, tornou-se absolutamente central, porque é o oposto exato de tudo que o Império representa. Onde o Império prega uniformidade, o Brasil celebra diversidade extrema. Onde o Império exige pureza racial, o Brasil abraça miscigenação como força, não fraqueza.
Onde o império é ordem rígida, o Brasil é caos criativo que de alguma forma funciona. Universidades brasileiras atraem estudantes de todas as Américas. A Universidade de São Paulo rivaliza com Harvard. A UFRJ é líder em ciências tropicais e engenharia sustentável. Tecnologicamente, o Brasil desenvolveu expertise única: tecnologia para climas tropicais, energia renovável, solar, biomassa, hidrelétrica, medicina tropical, biotecnologia baseada na biodiversidade amazônica. A Amazônia, nesta linha do tempo, foi protegida não por idealismo ambiental, mas por reconhecimento de valor estratégico. É o maior laboratório natural do mundo. E o Brasil controla acesso. 2026. Hoje, olhamos para leste através do Atlântico e vemos uma Europa congelada no tempo, tecnologicamente avançada em vigilância e controle, mas culturalmente morta. Uma peça de museu armada até os dentes, um continente inteiro transformado em prisão de alta tecnologia. E sentimos uma mistura complexa de emoções. Texto Pena. Pelos europeus que nascem, vivem e morrem sem nunca conhecer liberdade verdadeira, sem nunca escolher seu próprio caminho, sem nunca ouvir música não aprovada pelo Estado, sem nunca ler um livro proibido. Culpa por não poder ajudá-los. A muralha de gelo é intransponível. Qualquer tentativa de libertação militar resultaria em guerra nuclear e fim da civilização. Então, observamos. Impotentes. Padrão, mas também responsabilidade. A responsabilidade de manter viva a chama que se apagou na Europa, de preservar o que significa ser humano, com todas as falhas, caos e beleza que isso implica, de mostrar através de nossa simples existência que outro caminho é possível. Nas escolas brasileiras, crianças aprendem sobre a Europa, não com ódio, mas com tristeza. Aprendem que aquele continente que deu ao mundo filosofia, arte, ciência, democracia, perdeu tudo por trocar liberdade por ordem. E aprendem a lição mais importante, que liberdade não é natural, não é garantida, não é o estado padrão da humanidade. Liberdade é uma escolha ativa, renovada a cada geração, e exige vigilância eterna. Em 2026, o Brasil é vibrante, caótico, desigual, problemático, mas livre. E do outro lado do Atlântico, a Europa é ordenada, eficiente, próspera à sua maneira, mas uma prisão. Este vislumbre do abismo nos lembra que a distância entre civilização e distopia não é de anos ou séculos, é de escolhas, pequenas escolhas que se acumulam. A escolha de valorizar segurança sobre liberdade, ordem sobre caos, uniformidade sobre diversidade, escolhas que, uma vez feitas, são quase impossíveis de reverter. E assim terminamos nossa jornada pela linha do tempo mais sombria que este canal já explorou. Na história real, o líder alemão dividiu suas forças entre Stalingrado e o Cáucaso. Foi um erro estratégico fatal. 300.000 homens foram perdidos em uma cidade em ruínas. O Exército Vermelho prevaleceu. A maré da guerra virou. A Grã-Bretanha sobreviveu. O dia D aconteceu. A Europa foi libertada. A democracia prevaleceu. Mas aqui vimos que um único momento de racionalidade estratégica por parte de um líder, um único conselho militar seguido, em vez de ignorado, poderia ter mudado absolutamente tudo. Vimos um mundo onde a Europa é uma prisão continental de alta tecnologia, onde gerações inteiras nascem, vivem e morrem sem conhecer liberdade, onde o Atlântico é uma barreira mais real que qualquer muro físico. E vimos o Brasil emergir, inesperadamente, como farol cultural de um mundo livre drasticamente reduzido. Agora, eu pergunto a você, esta realidade alternativa é apenas ficção distópica para entretenimento? Ou é um aviso? Porque olhe ao redor do nosso mundo real. Os elementos estão todos presentes. Vigilância em massa através de câmeras e telefones.
sistemas de crédito social sendo implementados, censura digital crescente, estados prometendo segurança em troca de privacidade. A diferença entre nosso mundo e esta distopia não é de natureza, mas apenas de grau. E graus podem ser aumentados gradualmente, quase imperceptivelmente, uma concessão de cada vez, uma liberdade por vez, até que acordemos em uma prisão que construímos tijolo por tijolo. Justificativa por justificativa. É apenas por segurança. Só pessoas com algo a esconder se importariam. Se você não fez nada errado, não tem com o que se preocupar. Frases que ouvimos hoje. Frases que pavimentam o caminho. Este vislumbre do abismo nos lembra verdades fundamentais. Liberdade é frágil. Democracia não é o estado natural das coisas. Civilização é mais frágil do que imaginamos. E vigilância constante é necessária, não apenas contra ameaças externas, mas contra a tentação interna de trocar liberdade por ordem. A história não é um caminho único e inevitável. É um leque de possibilidades, e pequenas escolhas determinam qual caminho seguimos. Se você entende isso. Se você percebe que explorar futuros que nunca aconteceram nos ajuda a proteger o presente que temos. Se você quer ver a história não como destino, mas como escolha, você está no lugar certo. Inscreva-se no Mundo em Paralelo, ative as notificações e deixe nos comentários qual outro ponto de inflexão histórico você quer explorar. E se Roma nunca tivesse caído? E se a peste negra tivesse exterminado a Europa? E se a Revolução Industrial tivesse começado na China? E se o Brasil tivesse permanecido unido a Portugal? Mande suas ideias. As melhores se tornam episódios. Eu sou seu narrador através das linhas do tempo e te espero na próxima realidade. Mas que nunca, nunca seja esta. A liberdade que você tem hoje não foi garantida. Foi conquistada e precisa ser defendida todos os dias. Até a próxima jornada pelo mundo em paralelo.